Olá, hoje no Mundo Político, os 20 anos do Bolsa Família. O saldo do principal programa social da história do país, que alcança mais de 21 milhões de famílias para o combate à pobreza extrema e a evolução de indicadores. O seu papel na integração de políticas públicas, as mudanças desde a sua criação, as críticas que desperta em setores da sociedade e as perspectivas de futuro frente aos desafios que permanecem no enfrentamento à desigualdade. Eu converso com o cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Flávio Cireno. Flávio, muito bem-vindo ao Mundo Político, um prazer recebê-lo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Flávio, o Bolsa Família foi criado em 20 de outubro de 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, e busca aí integrar políticas públicas, facilitando o acesso das famílias a direitos básicos, como saúde, educação e assistência social. Qual foi, Flávio, o principal mérito do programa que lhe diferencia de outras experiências que o Brasil testou antes? Olha, o principal mérito do programa Bolsa Família é, primeiro, você juntar o que você estava espalhado em vários programas em um só. Dentro do cadastro único, você traz a parte de assistência, você traz a parte de educação e a parte de saúde para dentro do programa. A segunda grande vantagem dele é que ele era pago, bancarizado por cartão e em dinheiro para as pessoas saberem onde preferiam gastar esse dinheiro. Então, isso é uma vantagem muito grande, porque em vários programas de transferência de renda no mundo, existiam, hoje em dia isso caiu, né, muito, existiam programas que você dava leite, que você dava dinheiro, que você dava alimentação, que você dava uma série de coisas. E isso, muitas vezes, não traz a eficiência que a pessoa que está numa situação de pobreza pode dar para dentro da sua vida. Ou seja, a pessoa vai saber sempre como gastar melhor o dinheiro que está na mão dela do que o Estado à distância. Eu acho que são essas as duas grandes vantagens. Primeiro, a junção e o foco em você ter educação, saúde e assistência e além disso, a questão de você bancarizar, trazer dinheiro, trazer esse pagamento em dinheiro para essas pessoas. 20 anos depois, Flávio, a desigualdade e a pobreza ainda continuam, né, bastante latentes no Brasil. Mas qual seria esse quadro sem o Bolsa Família, fazendo aí um exercício de imaginação? Olha, o Brasil, ele tinha, ao início do Bolsa Família, uma taxa de pobreza pobreza, mais extrema pobreza, que ela batia ali nos seus 19%. No melhor momento do Bolsa Família, ali por 2015, a taxa de pobreza do país, ela desceu para baixo de 6 e pouco, e a taxa de miserabilidade, ou a taxa de extrema pobreza, né, hoje em dia não se usa mais esse nome de miserabilidade, ela caiu abaixo dos 5%. Foi por isso que o Brasil saiu do mapa da fome. Então, para você ter uma ideia, você pega 200 milhões de pessoas e tira 16% dessas pessoas que estariam sem renda e sem ter como dar conta de uma série de coisas. Então, a situação seria bem pior, né? E você teria problemas que também geram custos para o Estado. Você teria problemas muito mais sérios de desnutrição, de crianças fora da escola precisando trabalhar. Bolsa Família tem um efeito muito forte na queda do trabalho infantil, né? E entre outras coisas que você teria digamos assim, de custos para o Estado, né? Porque uma criança desnutrida, uma criança que não se alimenta direito até os 3, 5 anos de idade, essa criança ela vai ter problemas o resto da vida. E isso gera custos para o sistema de saúde. Uma criança que não foi para a escola, ela gera custos para a sociedade. Então, isso é um problema muito sério que
deveria estar acontecendo. Agora, é bom lembrar que se não houvesse o Bolsa Família, com certeza haveriam outros programas. O que a gente está fazendo aqui é um exercício de contrafactual, um exercício puramente teórico do que aconteceria sem o Bolsa Família. Mas, na realidade, alguma coisa menos eficiente teria sido colocado no lugar do programa. Falando dos dados atuais, né? Atualmente aí o valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600, mas há outros benefícios dependendo ali da composição familiar. O programa está alcançando 21 milhões de famílias, com o valor médio do benefício de outubro, né, desse mês, sendo R$ 688,97. O que esse valor, Flávio, representa no universo da desigualdade brasileira, né? Esse valor mensal aí para todas essas famílias que recebem? Olha, a desigualdade brasileira, ela é uma das maiores do mundo. O Brasil, ele tem dois companheiros que são inseparáveis dele, infelizmente. O Brasil está sempre acompanhado da África do Sul e em alguns indicadores do Chile, como as maiores desigualdades do mundo. Os outros, geralmente, quando você vai analisar dimensões da desigualdade, você vai ter ali Chad com problema, você vai ter um país que está em guerra com outro problema, mas Brasil, Estados Unidos e Chile, Estados Unidos não, África do Sul e Chile, eles sempre vão ter um problema de desigualdade muito, muito grande. E se você for analisar o que você pode ter a desigualdade em vários locais. Você pode ter a desigualdade, tá, com os ricos ganhando muito. Muito, muito, muito. Você pode ter a desigualdade com os pobres ganhando muito, muito, muito pouco. E você pode ter a desigualdade com a classe média basicamente inexistente. O que acontece com o Bolsa Família? Ele resolve um problema que são os muito pobres, né? Que aí são 21 milhões de famílias, elas deixam de ser tão pobres. E isso mexe na desigualdade, nos números da desigualdade brasileira. Mas, para você resolver o problema da desigualdade brasileira, você teria que taxar os muito ricos. Você teria que taxar as pessoas e as empresas que estão na ponta da distribuição de riqueza, do lado de cá. Mas, com certeza, o programa Bolsa Família ele tem um efeito na curva de desigualdade, que, principalmente entre os pobres e os mais pobres. Então, ele diminui a desigualdade, os índices de desigualdade brasileira, mas ele não arranha a estrutura da desigualdade que nós temos no país. Você acredita que há espaço para reajustes desse valor no orçamento de 2025? Essa discussão parece que já começou em Brasília, né? O ministro Wellington Dias tem dito que vai tentar uma composição. Olha, Marco, nós temos sempre que levar em consideração que o programa Bolsa Família ele já teve um ticket médio de R$80. Hoje ele está com um ticket médio de R$680. Ou seja, o valor médio do pagamento é de R$680. Aumentar esse valor tem impactos no orçamento claros. Você tem 20 milhões de famílias, vai dar R$100 a mais a cada uma, são R$1.200 por família vezes 20 milhões. Então você vai ter alguns bilhões com relação a isso. Espaço com relação ao programa, você sempre vai ter. Orçamento é cobertor curto, como a gente chama. Você cobre a cabeça e descobre os pés e descobre a cabeça. Você nunca vai ter um orçamento que você diga, pronto, agora eu consegui atender a demanda de todo mundo que pediu dentro do governo e fora do governo, e pelo legislativo e pela sociedade civil, dinheiro suficiente para isso. Eu creio que não deve aumentar muito esse valor. Ele é um valor que hoje, embora ele não resolva um problema numa família de 4 pessoas, por exemplo, de alimentação ou de alguma coisa com relação a isso, ele é muito melhor do que já foi. Então, hoje ele seria um programa, um valor que ele traria vantagem suficiente. Na minha opinião, ele é percebido
pela sociedade como um valor suficiente. Se houver, vai ser na margem, vai ser uma coisa ali pequena. Não vai ter um aumento grande de valor do Bolsa Família, não. Algo mais residual, né? Vamos lá. É algo mais residual. Talvez talvez uma atualização financeira com um pouco a mais em cima e eu acho que é isso. Então, dados do Ministério, né, do Desenvolvimento e Assistência Social, que coordena o programa, Flávio, mostram que as mulheres são as principais responsáveis familiares, né, no Bolsa Família, que a maioria das famílias atendidas são monoparentais femininas com filhos. Qual que é a importância desse recorte para a gente entender o papel efetivo que esse dinheiro do programa tem nas mãos de mulheres chefes de família? Olha, a última vez que eu tive acesso a esse dado, eu acho que mais de 90% dos RFs eram mulheres, né, responsáveis familiares, que é quem fica com o cartão na mão e quem recebe esse dinheiro. Isso tem os 20 anos do Bolsa Família tem estudos em várias áreas. Desde empoderamento feminino, ou seja, a mulher passa a ter acesso ao dinheiro, gestão do dinheiro, e se livra de um relacionamento abusivo, ao uso mais interno na casa desse dinheiro do Bolsa Família, né? E basicamente, algumas pesquisas que foram feitas, no Nordeste principalmente, o dinheiro do Bolsa Família ele era um complemento para melhorar a qualidade de vida das crianças do Bolsa Família e principalmente com relação à educação. Era o dinheiro da escola, era o dinheiro da roupinha da escola da criança que ia mal vestida, que ia sem sapato, que ia sem roupa, que não tinha uma mochila, que não tinha uma série de coisas. Então, as pesquisas mostram, né, que o fato dos responsáveis familiares largamente serem constituídos de mulheres tem um efeito benéfico no programa. O programa pede, né, uma série de contrapartidas das famílias beneficiadas. Você já até, na sua primeira resposta, mencionou um pouco isso, né, como a obrigação do acompanhamento pré-natal para gestantes, também do estado nutricional de crianças menores de 7 anos, atualização da caderneta de vacinação e a frequência escolar. Por que essas condicionalidades são tão relevantes? Olha, o que acontece e o que acontecia antigamente, né? Os beneficiários do Bolsa Família, eles moram nos piores lugares. E não é o lugar que o prefeito quer construir a escola. Os beneficiários do Bolsa Família não é o lugar que o médico da família quer ir. Então, a partir do momento que você coloca como condicionalidade, você não está forçando uma pessoa que não levaria o filho para a escola, para levar para a escola. Você está forçando o poder público a oferecer esse serviço para a população, para poder ela ter acesso a esse serviço e o governo federal ter o controle desses números. No tempo que eu trabalhei no Bolsa Família, que foram 5 anos, eu lidava exatamente com esses números de frequência escolar, vacinação e estado nutricional. E era basicamente isso. Quando você tinha uma prefeitura que não funcionava direito, não era porque os pais não levavam, era porque ele não tinha acesso ao serviço. Vamos falar um pouco agora dos aspectos políticos do programa, Flávio. Durante o governo Bolsonaro, né, o programa mudou de nome, de parâmetros, funcionando ali intitulado como Auxílio Brasil. Que impactos que isso provocou? Olha, o que houve no governo Bolsonaro foi basicamente um desmantelamento do que era o programa Bolsa Família, de como ele funcionava, né? E a criação de algumas condicionalidades que era o que se chama na literatura de árvore de Natal. Ou seja, você bota um bocado de coisas brilhantes ali, mas que não servem para muita coisa. Você começa a pendurar coisas, pendurar cacarecos ali. Eu lembro que eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo,
onde eu listava essas árvores de Natal, mostrava quais eram os problemas e por que ele fazia o programa perder eficiência ao invés de ganhar eficiência. Tá? Em síntese, o que acontece? Pois não. Em síntese, por que ele perdeu eficiência? Ele perdia eficiência porque é o seguinte, imagine que tinha uma bolsa extra para um aluno que ganhasse competições esportivas. Você tem um número X de pessoas, um número X de funcionários públicos que trabalham nos programas, inclusive no programa Bolsa Família. E eles nunca tinham feito. Você ia ter que... Esse menino ganha o programa, ele vai ter que pegar o certificado, o diploma, levar no Bolsa Família, o Bolsa Família certificar que ele ganhou o programa para poder ir e implementar o programa, implementar o benefício dele. Depois de um certo tempo, vai ter que ir lá e ver se esse menino não ganhou outro, ou se esse menino não perdeu a bolsa de iniciação científica de segundo grau ou de primeiro grau. E isso faz com que a burocracia do programa ela fique fraca. Ela comece a fazer tantas coisas que ela fica olhando para a árvore de Natal ao invés de se preocupar com o centro, que é você transferir dinheiro e se preocupar com as condicionalidades de sempre, que já estavam num fluxo que existia no Brasil todo. Pra você ter ideia, a gente calculou na época que cerca de 250 mil funcionários públicos no Brasil todo trabalhavam com Bolsa Família. Pelo menos parte do tempo deles. Então, isso fora toda a estrutura de assistência social que trabalha com Bolsa Família o tempo todo. Então, o que eu estava falando era na saúde e na educação. Eram aproximadamente 158 mil escolas, né? E 42 mil unidades de saúde que faziam essa medição faziam ou pré-natal ou faziam a avaliação nutricional. Ainda sobre o aspecto político do programa, Flávio, recentemente ficou muito notório, né, pela imprensa o interesse do Centrão em assumir o Ministério do Desenvolvimento Social. Foram várias pressões aí de olho nos dividendos que o orçamento empregado no programa Bolsa Família traz, né, sobretudo. O governo resistiu por hora às pressões, a pasta permanece no comando do PT. Como que o programa ganhou historicamente essa importância política, né, a ponto de ser visto aí como uma espécie de joia da coroa ali da estrutura ministerial do primeiro escalão? Olha, o programa Bolsa Família, a partir do momento que ele teve uma expansão em 2007, foi notado que ele é basicamente ele injeta dinheiro na parte mais baixa da população. Então, ele passa a ser um instrumento, inclusive econômico, para você acelerar e desacelerar a economia. Com relação a esses dividendos eleitorais, isso, como programa de governo, ou seja, como uma coisa programática, como uma coisa grande e ampla, você tem um retorno com relação a isso. Mas um ministério que esteja dentro de uma coalizão tocada pelo governo Lula, tocada pelo Lula, eu não vejo tanto como isso vai render dividendos. Por mais que você vá na rua e você vá dizer que agora o Bolsa Família está na mão de André Fufuca ou de Silvio Costa Filho, eu não vejo como isso vai se transformar em votos para outro partido que seja o PT ou para outro político que seja Lula. O próprio Bolsonaro tentou explorar bastante o programa na sua reeleição, com outro nome, né, com o Auxílio Brasil. Exatamente, e não houve resultado. Você não viu o resultado direto disso na eleição do Bolsonaro. Inclusive, se você for ver quando ele deu os aumentos, quando ele deu, inclusive, aquele absurdo que foram aqueles empréstimos consignados e etc. e tal,
foram na beira das eleições e não surtiram efeito. Flávio, em reflexões sobre os limites, né, do Bolsa Família, muitos especialistas ressaltam que ele sozinho não resolve, né, todos os problemas sociais do país, que são bastante complexos. Que outras iniciativas você destacaria que devam caminhar lado a lado do Bolsa Família e como que isso já se expressa, por exemplo, em preocupações da atual gestão do Planalto? Uhum. A primeira coisa é o seguinte, que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: o programa Bolsa Família ele é um programa condicionado de transferência de renda. Ele é um PCTR. E por ser um PCTR, ele serve para uma coisa, que é transferir renda para a população. E ele faz isso muito bem, tá? E ele tem condicionalidades, porque ele é um PCTR. E as condicionalidades são o aluno ir para a escola, pré-natal e avaliação da criança, do peso e da altura da criança. Nisso, ele é muito bom e ele serve só para isso. Mais do que isso, ele não serve. O programa ele não tem que ter uma porta de saída. A porta de saída do programa Bolsa Família você viu em 2013, quando o salário mínimo, o valor real do salário mínimo aumentou e o nível de emprego aumentou. Tem um estudo do IPEA chamado Comunicado 159, que ele estuda 20 anos de desigualdade no país. E ele mostra claramente o que melhorou a desigualdade do país não foi o programa Bolsa Família. Foi o aumento real do salário mínimo e o aumento da quantidade de emprego que você teve no país. Então, esse debate das portas de saída, né, ele é realmente muito latente ainda. As pessoas que recebem o Bolsa Família atualmente conseguem emprego com carteira assinada não são excluídas do cadastro único. Continuam ali a receber o benefício, né, que permita chegar a uma renda mínima, que hoje é de R$ 218 por pessoa. Caso excedam esse teto, aí sim deixam de recebê-lo. Isso. Né? São regras, a seu ver, que estão adequadas ou ainda algo que pode ser aprimorado em relação a isso? Olha, eu creio que hoje tanto a regra de permanência quanto a autodeclaração de renda e as regras do programa, elas são justas, são entendidas pela população e o programa funciona muito bem e roda muito bem. O que vai fazer tirar o país da pobreza é crescimento econômico. E crescimento econômico com aumento real do salário mínimo. Muita gente no Brasil, Flávio, ainda reclama, né, dessas políticas de distribuição de renda. Usam até termos pejorativos para se referirem a programas, aos beneficiários, faz críticas de que eles gerariam acomodação. O que explica essa postura, a seu ver? Olha só, eu conheço 3 estudos sobre o que se chama de efeito preguiça. Tá? 2 deles foram feitos pelo IPEA e um deles foi feito por minha equipe na época que eu trabalhava no Bolsa Família. Nenhum dos 3 demonstrou, em momento nenhum, efeito preguiça dentro do Bolsa Família. O único efeito que foi demonstrado nesses 3 estudos foi em mulheres com filhos recém-nascidos e lactantes que ofereciam menos horas de trabalho em média do que mulheres não beneficiárias, também com filhos lactantes, etc, etc, etc. O que acontece? Se você acha que isso não é um efeito positivo do programa, eu acho que você tem que rever a sua vida e rever o que é que você está pensando. Porque, se a mãe não estiver lá, você aumenta a taxa de mortalidade infantil, você aumenta a taxa de nutrição infantil, entre outras coisas. Olha só, o que você olha, pega todos os dados do Brasil, todos os dados que existem, bate esses dados, vira eles de cabeça para baixo e esse efeito preguiça não aparece. Inclusive, no estudo que foi feito sob a minha supervisão por um grande consultor chamado Daniel Biagioni, os beneficiários do Bolsa Família, eles trabalhavam mais horas por dia do que pessoas com a mesma
com as mesmas características que estavam fora do Bolsa Família. Por quê? Porque eles estavam fora do circuito de formalidade. E eles entraram no Bolsa Família porque estavam fora do circuito de formalidade. Eles não tinham uma cadeia de proteção, né? Nesse mesmo contexto, Flávio, que paralelos que é possível fazer entre ações do Estado, né, que são voltadas para os mais pobres, e os subsídios governamentais que atendem os mais ricos? É um debate que tem que ser amadurecido de forma geral na sociedade? Eu creio que sim. Eu acho que falta principalmente amadurecimento por parte da sociedade para discutir e para colocar esses subsídios na mesa. Existem subsídios que hoje você não sabe o que vai acontecer caso ele seja retirado, como, por exemplo, os subsídios à folha de pagamento daqueles 17 setores. Ao mesmo tempo, você não cobrar ICMS, você não cobrar de jatinho, é uma coisa que é um pouco... Embora o dinheiro não valha de muita coisa, é uma questão moral que a sociedade tem que discutir. Mas não adianta você estar colocando Bolsa Família versus jatinho sem ICMS, jatinho sem imposto, como uma solução para o Brasil. O Brasil precisa, nesse caso, ter uma discussão séria de quais são as suas estruturas de subsídio e onde elas vão ser mexidas. De que forma elas vão ser colocadas e como a sociedade vai decidir onde esse dinheiro vai. Uma coisa que, por exemplo, todo mundo... É o grande drible da vaca de quando você vai discutir imposto no Brasil. Imposto de transmissão, imposto sobre herança. O imposto sobre herança, ele é um imposto mais republicano que existe. Quanto mais alto ele é, mais republicano ele é. E toda vez o imposto sobre herança, logo no começo, ele sai da discussão. Tanto é que ele não está na discussão agora. Está na discussão aumento da alíquota de imposto de renda, está na discussão estrutura de subsídios, está na discussão... Agora, imposto sobre herança, não. O imposto sobre herança... Vamos ver o que vem pela frente com a reforma tributária, né? Está em discussão no Congresso ainda. No Congresso. Mas você já viu que ele sumiu? Alguém fala em imposto sobre herança? De fato. De fato, não está colocado no debate nesse momento. Não é? Flávio, sobre o futuro do programa, né, para a gente terminar a nossa conversa, há especialistas e entidades que defendem que o Bolsa Família seja apenas uma etapa para a criação da chamada Renda Básica Universal, né, pela qual aí o governo deveria pagar a todo cidadão brasileiro ou estrangeiro residente no país há pelo menos 5 anos um valor suficiente para atender despesas como alimentação, educação e saúde. Esse passo faria sentido para você no contexto socioeconômico do país, dadas ainda as nossas conhecidas limitações orçamentárias? Uma das coisas que você pode pensar é justamente qual vai ser o custo de um programa como esse. Um programa como esse é caro, ele é bem caro. Tá? Porém, eu trabalho com essa área já há quase 20 anos. E hoje eu tenho plena certeza que eu gosto mais da renda básica universal. Eu não gostava muito dela, não, antigamente, por causa de uma série de questões. Hoje eu gosto mais dela. Mas não creio que ela vá chegar a ser implementada. Por inviabilidade mesmo orçamentária, no caso do Brasil? Orçamentária e financeira. Né? Ok. Flávio, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, aí sobre os impactos, né, do Bolsa Família em suas 2 décadas de vigência no Brasil. Muito obrigado, Marco, e sempre que precisar, conta com a gente, que a gente está por aqui. Um abraço. Eu conversei com Flávio Sireno, cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Falamos sobre um balanço dos resultados e as perspectivas de continuidade do programa Bolsa Família, que completa 2 décadas de vigência no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar
e até o próximo programa.